Eu quero fazer um breve histórico desse sistema adotado em Goiás. Em 98, nós tivemos a Lei Federal 9.637, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, e começou esse sistema de gestão a ser implantado aqui em São Paulo. No ano de 2000, começou a ser construído o CRER, que é um hospital de reabilitação e readequação em Goiás, e em 2002, quando ele foi inaugurado, baseando-se na experiência de São Paulo, o governador Marconi Perillo, em conversa com o governador Covas, e o secretário de Saúde, então, de Goiás, Fernando Cupertino, esteve aqui em São Paulo e levou a experiência de organização social para o CRER. E essa experiência foi um grande sucesso. Logo, o CRER passou a ser uma referência em saúde em Goiás, e isso em 2005, nós tivemos a Lei Estadual de 15.503 sobre organizações sociais. Essa lei já foi alterada 2 vezes, nós já estamos na 3ª versão, que foi em 2016, e construído o Hospital de Urgências de Anápolis, o UANA, ele já começou também a ser administrado em parceria com a Organização Social de Saúde. Portanto, foi a 2ª unidade hospitalar. Em 2011, na campanha de 2010, o governador Marconi Perillo, então senador, ele tinha um compromisso de transferir o mesmo modelo de eficiência do CRER e do UANA para as outras unidades de saúde. E foi o que ele fez. Em 2011, ele resolveu transferir toda a gestão da rede estadual pública para as organizações sociais. E, em 2015, ele começa a fazer a transferência da gestão em outras áreas também. Educação, esportes, ciência e tecnologia, cultura. Então, outras áreas também passam a ter a presença de organizações sociais. E para nós é muito importante falar que são 3 pilares fundamentais: a qualidade do serviço prestado à população, a quantidade de procedimentos e o custo, né? Tudo isso se traduz em eficiência. E a transparência permeando todos esses pilares, esses fatores. Bom, vamos começar pela evolução quantitativa dos serviços, né? Então, em 2011, nós tínhamos 1.246.000 atendimentos ambulatoriais. Em 2016, nós fechamos com 3.226.000 atendimentos ambulatoriais. Da mesma forma, internações hospitalares, saímos de um patamar de 54.398 em 2011. Em 2015, nós fechamos com 118.364 internações ambulatoriais. Da mesma forma, internações em UTI, de 7.000 para 13.000 em 2015, e evolução de procedimentos cirúrgicos de 37.000 para 63.000 procedimentos cirúrgicos. Então, a primeira constatação é que houve um aumento significativo nos diversos procedimentos, nas internações, procedimentos ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos, né, variando aí 47%, 50%, 82%, né? Então, houve um aumento significativo. Aí vocês podem E outro aspecto também é que houve um aumento de 50% nos leitos ofertados à população, com o mesmo recurso. Isso que é importante ser dito, né? Aí vocês vão me falar, e qual foi o custeio disso? Houve aumento de custeio? Houve aumento nominal, sim, né, dos volumes repassados. Nós tínhamos um volume de 56 milhões de reais por mês em 2011, passou para 83 milhões agora em 2017. Né? Houve um aumento nominal de 48,54%. Mas nós tivemos um IPC, a inflação medida pelo IPC, de 51,69% no mesmo período de 2011 a 2017. Portanto,
em termos reais, nós tivemos até uma pequena redução nos recursos repassados, nos recursos de custeio que foram gastos, e um aumento entre 50% e 82% nos procedimentos feitos pelas organizações sociais. Bom, o outro aspecto que é importante notar é a questão da qualidade, né? Nós não tínhamos nenhum hospital, Gabardo, com nível de excelência, acreditado por uma organização específica, e a partir de 2011, isso passou a ser uma realidade na rede pública do Estado. Hoje nós temos o CRER, que foi o primeiro deles, acreditado em nível 3 pela ONA, pela Organização Nacional de Acreditação, o Hospital Geral de Goiânia, nível 2, o Hospital de Urgências de Goiânia, o Hospital de Doenças Tropicais e o Hospital de Urgências da região sudoeste do Estado, acreditados como ONA 1, e temos 3 hospitais: o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage, que é um hospital inaugurado há 2 anos, o Hospital Ernestina Lopes Jaimes, em Pirinópolis, e o Hospital de Urgências de Trindade, que estão em processo de acreditação. Então, essa acreditação não é só a percepção da população, não é só a percepção da Secretaria, mas é uma constatação da melhoria da qualidade do serviço prestado à população. O serviço público de Goiás hoje é uma referência, né? Os outros serviços privados, filantrópicos, eles reconhecem isso e têm no serviço privado, no serviço público, a sua referência. Por exemplo, no UGOL, que é o nosso mais novo hospital de urgências, foi inaugurado há 2 anos atrás, um hospital de 500 e poucos leitos. Os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde sentem orgulho do hospital, que é um hospital extremamente equipado, é uma referência, tem um nível de excelência enorme, e as pessoas sentem orgulho e brigam para trabalhar no hospital. Elas têm vontade, querem trabalhar lá, porque lá oferece todas as condições de trabalho e é reconhecido pela população, pela sociedade. Bem, a satisfação do usuário, como já foi dito aqui, ela chega, em alguns casos, 98% de ótimo e bom, e está sempre acima, né, de 90%. Nós tivemos 2 pontos fora da curva, 2 unidades hospitalares que tiveram uma avaliação de 86% de ótimo e bom por parte dos usuários, e os problemas que levaram a isso foram prontamente corrigidos, porque essas avaliações elas são submetidas à nossa gestão, e nós tomamos as providências. Hoje, com certeza absoluta, essas 2 unidades estão acima de 90% de satisfação do usuário, né? Um fato muito interessante é que na eleição de 2014, Gabardo, nós tivemos 4 candidatos principais. O Marconi Perillo, do PSDB, candidato à reeleição, foi reeleito. Tivemos também candidatos do PMDB, do PT e do PSB. E todos os candidatos disseram que iriam manter a terceirização na saúde com as organizações sociais. Todos eles, né? Candidatos são a favor de OS, defendem maior controle. Candidatos a governador dizem que vão manter a terceirização na saúde. Enfim, então isso por quê? Porque ninguém queria ir contra a percepção popular, ninguém queria ir contra o sucesso que foi a transferência das unidades hospitalares. Muitas delas estavam prestes a serem fechadas. O Hugo, por exemplo, que então era o grande hospital de urgências de Goiás, o governador Marconi Perillo, falou: ou eu mudo essa administração para uma organização social, ou eu fecho definitivamente o hospital. O hospital estava todos os dias nas páginas de jornais, nos telejornais, nas emissoras de rádio, porque faltava médico, faltava enfermeiro, faltava remédio, quebrava o tomógrafo, quebrava a ressonância, caiu um pedaço do teto, tinha 100 e tantos pacientes no corredor, em macas, em cadeiras, sentados no chão. Enfim, era o caos absoluto, né? E outro aspecto também muito significativo é que a saúde passou a ser manchete
positiva na imprensa, na televisão, nos jornais, né? Passou, então, mudou, inverteu a pauta. A saúde passou a ter uma pauta extremamente positiva. E o impacto disso foi a melhoria imediata na qualidade dos serviços públicos de saúde, né? A adoção de uma cultura de gestão voltada para resultados, isso foi importantíssimo, porque isso contaminou, entre aspas, inclusive os servidores públicos que passaram a trabalhar em hospitais geridos por organizações sociais. E muita gente achou que poderia ter problema você ter funcionários efetivos de um lado, com seletistas contratados pela OS de outro, e não houve nenhum problema. Pelo contrário, muitos funcionários públicos que às vezes não tinham essa cultura passaram a ter. Então, isso foi um ponto extremamente positivo. E o fortalecimento, óbvio, né, da capacidade do setor público. Bem, as lições que nós tivemos aqui, todos com certeza têm essa percepção, mas que tem que haver uma relação de transparência e confiança entre governos e entidades privadas, os parceiros privados, né? Os parceiros têm que ser idôneos, com experiência gerencial, com espírito público. A disponibilidade orçamentária é fundamental, os repasses têm que ser regulares, sob pena de fracasso do modelo, né? A integração com os demais sistemas públicos, o contrato de gestão com metas objetivas, factíveis, mensuráveis. Nós já estamos aí na terceira revisão dos contratos de gestão, é um processo de aprendizado contínuo, nosso, das OS, dos órgãos de controle. Avaliação e controle técnico, exatamente, aperfeiçoamento contínuos. Então, é um exercício constante, e nós já estamos na terceira lei estadual de OS, nós já estamos na terceira revisão dos contratos de gestão, sempre aperfeiçoando exatamente o que é os objetivos, aquilo que é mensurável, aquilo que é factível, e temos aumentado a eficiência com certeza absoluta. Nós, recentemente, há 2 anos atrás, quando iniciamos a terceira revisão dos contratos, nós, em muitos casos, conseguimos melhorar aí 20%, aumentar em 20% o número de atendimentos com o mesmo recurso, apenas fazendo ajustes, obviamente, com a integração das OS, com a adesão das organizações sociais, né? Então, para concluir aqui a nossa experiência, eu diria que é fundamental, primeiro, você ter um arcabouço jurídico, né, uma lei federal que já existe, uma lei estadual, sem isso é impossível que o sistema possa funcionar, que o processo de qualificação das organizações sociais seja efetivo, e aí, Renilson, o IBROS tem um papel fundamental, é um selo de qualidade, sim, as organizações sociais que fazem parte do IBROS. É preciso que o termo de referência para o chamamento público seja bem construído, seja bem feito, para realmente selecionar aquela que é melhor, e é preciso de nós termos um contrato de gestão muito claro, que seja possível você avaliar com efetividade, com objetividade, todos os parâmetros desse contrato, e é preciso ter controle e transparência. Controle, nós temos aumentado muito nos últimos 3 anos em Goiás. Houve um aumento do controle por parte da Secretaria de Saúde e também pelo controle interno, pela Controladoria Geral do Estado e pelos órgãos de controle externo, principalmente o Tribunal de Contas do Estado. Outra questão também que nos é muito cara é a questão da transparência, né? Nós temos evoluído nesse aspecto, os processos de seleção, de seleção pública para a contratação de pessoal, os processos de aquisição de bens, de contratação de fornecedores de serviços, também tem evoluído, sempre sempre procurando não engessar
o sistema, mas garantir transparência, garantir efetividade a isso. E, por outro lado, a transparência total mesmo, da OAS, da sua administração, dos seus funcionários, dos seus dirigentes, das suas atas, enfim, dos salários que cada um recebe. Isso faz parte para tirar alguma resistência que tenha por parte da sociedade, por parte dos órgãos de controle. Então, a transparência sempre é o melhor remédio que existe, né? Então, lá no Estado de Goiás, nós temos tudo isso na nossa página de transparência. Desde o contrato de gestão, passando por todos os repasses de recursos, pelos salários que os funcionários e dirigentes recebem, pelas atas dos conselhos das organizações sociais, pelo estatuto social de cada uma, enfim, tudo isso para nós é fundamental. Estamos evoluindo. No começo houve uma certa resistência, um certo estranhamento por parte de algumas organizações sociais, mas hoje essas organizações sociais sabem que esse é o melhor caminho para consolidar de vez esse modelo de gestão. Outro aspecto também importante é um diálogo constante, uma interlocução constante com os órgãos de controle. Muitas vezes o que nós encontramos é um desconhecimento por parte de órgãos de controle. E quando você tem a oportunidade de conversar, de explicar, aí melhora muito essa relação, e isso é importante para o crescimento, para a consolidação do modelo. Portanto, mais uma vez eu agradeço aqui o convite pela participação e acho que o IBROS tem que falar isso mais para o público externo. É importante, sim, trocar experiências, é importante trazer as OASs que fazem parte dessa associação para troca, para ver resultados e debater as questões inerentes ao modelo, mas é importante passar isso também para os órgãos de controle. Fico muito feliz de ver o TCU aqui presente, né? Para a imprensa, para a sociedade, para o controle social, que ainda tem muita resistência ao modelo. Enfim, nós temos que mostrar as experiências de sucesso, os avanços que houve em diversos estados, né? Em diversos municípios também, as experiências que foram as experiências positivas que servem de exemplo para que esse modelo possa se expandir com sustentabilidade, com segurança e trazendo benefícios à população. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite feito pelo CONAS para a gente poder trocar um pouco da experiência do TCU em relação a esse tema tão relevante, que é o tema do terceiro setor, das OASs. Gostaria de parabenizar a apresentação do secretário Leonardo Vilela, que expôs de maneira brilhante aspectos importantes, e muito do que ele mencionou eu vou exemplificar aqui com base nos trabalhos que nós fizemos no TCU. Bom, o Leonardo falou uma coisa importante, né, dos órgãos de controle manterem um diálogo com os auditados, né? E lá no TCU, a gente vem, ao longo dos anos, tentando cada vez mais adotar essa postura, né? Existe o papel sancionador do TCU, né, quando a gente se depara com uma ilegalidade, uma fraude, um desvio, que é necessário, está previsto na Constituição, que estabelece o nosso mandato legal, mas, ao mesmo tempo, a gente tem vários exemplos de que essa aproximação com o gestor permitiu resolver as coisas de maneira mais rápida e, às vezes, até evitar que um erro venha a ocorrer, né? Mas, como dizia um ministro lá do TCU, já aposentado, e eu vou usar aqui o bordão dele, né? O controle, não só o controle externo feito pelo TCU, mas pelos estados e municípios, a gente tem que ter a proximidade com o gestor, mas não a promiscuidade, né? Então, isso a gente tem que deixar bem claro, né? Também gostaria de, na esteira do que o secretário Leonardo mencionou, da questão do IBROS,
de ser uma entidade que se possa atribuir um selo de qualidade para os seus associados, eu acho que isso seria uma ideia muito boa, né, para o IBROS. O TCU recentemente fez um acordo de cooperação com uma entidade que reúne importadores e distribuidores de órteses e próteses, o Instituto Ética Saúde, tá? Sede aqui em São Paulo. E eles se rebelaram, né, os bons comerciantes, né, a gente pode dizer assim, os bons vendedores de próteses, eles se rebelaram contra a forma com a qual esse mercado estava atuando, né? Então, eles resolveram criar essa entidade com um estatuto próprio, que proíbe, inclusive, doação dessas empresas para campanhas políticas. Tem todo um estatuto que as empresas devem cumprir para fazer parte. Então, eu fiz essa analogia, doutor Leonardo, e eu acho que o IBROS, se ele fizesse algo semelhante, reunindo boas experiências, como a de Goiás, para servir de referência para outras OS, né? Seria uma coisa muito boa, reunindo modelos de propostas, modelos de contrato, ferramentas de acompanhamento, ferramentas para se fazer o cálculo do custeio. Isso tudo facilitaria e impediria até a disseminação desse, como foi dito, preconceito contra as OS, né? E muito do que eu vou mostrar aqui, vocês vão ver, eu vou mostrar de maneira rápida, porque o tempo não permite, mas estou deixando as referências todas. Mas a maior parte dos casos que a gente audita, a gente percebe que, se lá no início a coisa tivesse sido feita de maneira organizada, não teria tido o resultado que deu, né? Então, porque o TCU fiscalizando o OS? Porque a Constituição garante que, onde houver recurso federal, o TCU pode fiscalizar, analisando questões de legalidade, legitimidade e economicidade. Só para dar uma noção, né, no tribunal somos quase 2.700 servidores para fiscalizar 3 trilhões de orçamento, 378 bilhões de reais em renúncia, 5.570 municípios, porque todos os municípios recebem recursos federais, então é uma abrangência muito grande, né, que totalizam 13.420 unidades jurisdicionadas. Para a gente conseguir fazer essa fiscalização de maneira solitária, a gente não quer conseguir, por isso que a gente tenta sempre ter a parceria com os tribunais de contas estaduais e municipais para atingir esse objetivo. Além, é claro, de parcerias, por exemplo, com o CONAS e CONASEMS, que sempre têm apoiado o tribunal. A gente sempre convida, o doutor Jurandir estava aqui, está aqui. Ele figurinha carimbada lá no TCU, ele e a equipe dele, quando a gente faz as auditorias, a gente sempre convida o representante do CONAS para discutir a matriz de planejamento que a gente vai fazer da fiscalização. Depois que a fiscalização está feita, a gente tem os achados, a gente chama novamente o pessoal para avaliar se o que foi feito faz sentido ou não. Então, isso é só para dizer que essa parceria é necessária, principalmente num cenário... Doutor Marcelo, desculpe interromper, mas o Jurandir ele é carimbado lá como bom exemplo. Desculpe, Jurandir, exatamente, Foi isso que eu quis dizer. Tem nos auxiliado muito lá, até nos apoiou num trabalho que eu vou mencionar aqui agora, ele e a equipe dele, né? Então, tudo isso para... As OS entram nesse contexto, né, de escassez de recursos, de engessamento de legislação e da necessidade da gente fazer mais e melhor. E, para isso, a gente precisa que a sinergia entre poder público e terceiro setor esteja funcionando de maneira correta. Eu vou fazer minha apresentação toda baseada, basicamente, em 3 fiscalizações que o tribunal fez. Uma que foi feita lá por nós em Brasília, que a gente fiscalizou 5 estados sobre a transferência do gerenciamento de serviços públicos. Foi uma auditoria que a gente chama de operacional, que o objetivo não é ir atrás de fraudes,
e desvios, mas o objetivo é o de avaliar a eficiência dos procedimentos que são adotados. Nesse caso, de que maneira a administração se preparava para acompanhar esses contratos de gestão. O outro trabalho foi um trabalho que nossa equipe no Paraná coordenou, com a nossa participação lá de Brasília e de outros 10 estados. Esse, sim, é uma auditoria de conformidade em que se detectou uma série de problemas de pagamentos, etc., né? E vou mencionar também rapidamente uma solicitação do Congresso Nacional que entrou numa questão que, que já foi mencionado, se eu não me engano, pelo secretário Polara, a respeito da LRF, né? Bom, eu começo, então, dizendo que, para o TCU, não há nenhum tipo de impedimento para o poder público contratar a OS, de maneira nenhuma. Não há nenhum tipo de... há autorização legal para que isso ocorra, né? Mesmo havendo já o pronunciamento do STF sobre a questão, como o professor Floriano comentou, ainda paira uma dúvida a respeito dessas situações. No âmbito do TCU, é uma questão resolvida, né? Agora, resolvida desde que se sigam as regras previstas para esse tipo de acordo, colaboração, né? O ponto de partida desse trabalho que nós fizemos foi de que a terceirização ela não é uma retirada do Estado na busca de garantir os direitos constitucionais e de cidadania, mas sim uma mudança na forma de ação, uma forma de atuação. Então, se alguém chegar aqui e perguntar assim, para o TCU, o que é mais correto fazer? O que é melhor de se fazer? É melhor se administrar diretamente um hospital ou é melhor transferir para uma OS? A minha resposta, com base nas fiscalizações que nós já fizemos, é que depende de como se implementará a condução dos trabalhos nesse hospital. Então, a gente tem bons exemplos de OSs e tem bons exemplos de hospitais sendo administrados diretamente pela administração. E temos os exemplos contrários, né? Então, a gente partiu dessa premissa sem nenhum tipo de preconceito, e a gente constatou que grande parte dos contratos de gestão que foram firmados, eles careciam de um planejamento. O ideal seria que esse planejamento fosse específico por unidade, isso tudo no papel, né? Você conseguisse provar que o custo-benefício de se implantar uma OS é melhor do que o custo-benefício de se administrar diretamente. Nos casos que nós fiscalizamos, sistematicamente a gente não encontrou, né? E Goiás não estava naquela época no trabalho, viu, doutor Leonardo? Então, não se preocupe. Então, a gente via casos em que você tinha, inclusive, OS selecionadas para trabalhar na área de saúde e que elas não tinham como objeto a área de saúde, né? Então, assim, eram aventureiros, né? Que estavam assumindo a função, o gerenciamento de uma função tão complexa como é o caso da saúde. Essa responsabilidade do poder público, quer dizer, não basta simplesmente você passar os serviços, a administração dos serviços para a OS. Você precisa se organizar para poder acompanhar isso, né? A gente fez um trabalho, apoiado lá pelo pessoal do CONAS, junto com outros 26 tribunais de contas, estaduais e municipais, para calcular o que a gente chama de índice de governança e gestão em saúde, né? Foi um trabalho em que
os gestores eles se autoavaliaram, a gente enviou essas pesquisas para cerca de 11 mil entidades, organizações, né, secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais, comissão ACIBs, né, Comissão Intergestora Bipartite, e os conselhos municipais de saúde. E a gente obteve uma resposta de 100% dos conselhos estaduais, 73% dos municipais, 78% das secretarias municipais de saúde, 100% das secretarias estaduais. Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui agora? Porque um dos índices que a gente calculou foi o que a gente chamou de índice de gestão. E esse índice de gestão, ele compreende as práticas que são adotadas para se chegar ao resultado, à atividade fim das secretarias de saúde. Então, esse slide está mostrando dois tipos de índices, né? Na primeira linha e na segunda. Vamos se concentrar na segunda, porque esses índices dessa segunda linha eles representam a capacidade de gestão administrativa das secretarias estaduais, né? Então, um desses indicadores é um indicador, por exemplo, que avalia a capacidade de organização para planejar as aquisições, para planejar os processos de apoio e de acordo com terceiros que vão prestar serviços para a administração, processos de apoio ao orçamento e finanças, que é uma questão importante. É preciso que a administração se programe para que o fluxo financeiro para essas entidades ele seja contínuo, constante, de forma a não afetar a execução dos serviços para a sociedade, não é? Então, esses números em vermelho demonstram que, por exemplo, na parte esse do meio de processos de apoio a acordos com terceiros, a gente tem 41% de secretarias estaduais que elas estão no que a gente considera de estágio inicial de gestão. Significa dizer que todos os procedimentos que eles adotam para gerenciar esse tipo de processo, eles estão numa fase inicial. Isso significa dizer que todo mundo que está nessa fase necessariamente vai gerir mal uma secretaria? Não. Isso significa apenas que a ausência de procedimentos mais bem organizados pode contribuir para que haja todo tipo de problema, desde ineficiência até desvio. Então, resolvi trazer esses números desse trabalho que foi concluído esse ano, e que vai estar disponível na internet para todos, inclusive os dados brutos, né, para os pesquisadores, se quiserem trabalhar em cima deles. Eu trouxe esse dado para tentar fundamentar essa premissa de que é importante que a Secretaria Estadual, Municipal de Saúde, estejam preparados para gerenciar a OS. Deixa eu acelerar. Problemas que nós encontramos. Os contratos de gestão, grande maioria deles, eles não possuíam metas com prazo de execução. Eram metas muito genéricas. Os indicadores não aferiam a efetividade do serviço prestado ao cidadão. E a comissão, não existia uma comissão de especialistas para avaliar os resultados. Imagino que se houvesse, por meio, por exemplo, do IBROS, um banco de indicadores que se pudesse utilizar com base em experiências exitosas, você poderia já resolver essa questão de maneira bem fácil, não precisa ficar reinventando a roda, né? Lá em Brasília, por exemplo, eu trabalho em Brasília, e lá em Brasília nós temos o Hospital da Criança, que é uma OS que a Abrace, ela contribui para o financiamento do hospital, e está havendo uma guerra legal lá no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal,
E eles já tentaram chegar até o TCU também, e todos os argumentos que eram trazidos como sendo irregularidades, a gente verificou que, na verdade, eram, na opinião do TCU, com os elementos que foram levados para nós, eram questões de formalidade, né? E aí a gente, pesquisando mais, a gente teve acesso a um relatório feito pela Controladoria do DF, que é um órgão do próprio Poder Executivo, em que eles fizeram uma comparação de 2 hospitais de mais ou menos mesmo porte, com finalidades distintas, especialidades distintas, né? Então, o Hospital do Câncer, o Hospital da Criança é para oncologia, e existe o HMIB, que é um hospital só para grávidas, né? Então, eles fizeram uma comparação muito interessante, quebrando as parcelas que compõem o custo de ambos os hospitais, e também quebrando a parte que era específica de cada hospital. Então, é claro que assistência farmacêutica no hospital de oncologia, você vai ter um volume muito maior de recursos sendo gastos do que no HMIB. Então, você não pode comparar essa parte da rubrica que compõe esse orçamento. Mas você analisando todos os outros custos, eles eram idênticos. Então, a gente pensando, né, isso não está escrito em nenhum relatório do TCU, mas a gente, quando analisou o dado, a gente pensando, espera aí, mas o custo é igual, e qual o benefício que é gerado? Aí, quando você vai no indicador da satisfação, quando você vai lá entrevistar a mãe da criança que está padecendo desse mal, né, você vê que está todo mundo contente, o atendimento é de primeira linha, né? Então, não dá para dizer que, de maneira genérica, a OS é um mau negócio para a saúde, né? Critérios de seleção, a gente viu também casos em que não havia a ONG selecionada, a OS, ela não tinha qualificação nenhuma para gerenciar o hospital, houve falta de transparência na execução. Inclusive, a gente viu um caso do Rio de Janeiro, eu não vou citar o nome da OS, mas é público e notório, porque saiu até no Fantástico várias vezes. Foi aquele caso em que gravaram o dono da OS ligando lá para o diretor do hospital que ele estava gerindo, pedindo para tirar um medicamento lá, para dar no cavalo dele lá, né? Aplicar uma injeção no cavalo. Quando nós fizemos esse trabalho, a gente viu o início dessa contratação dessa ONG e a gente alertou a nossa unidade lá no Rio e também o Tribunal de Contas lá. A partir daí, a coisa começou a ser investigada, e hoje, por exemplo, a Justiça, esse ano, a Justiça bloqueou 110 milhões de reais do patrimônio desses donos dessa OS, né? E o Ministério Público estimou que de cada R$ 5 investidos na OS, 4 foram desviados, né? Então, e apreenderam carros esportivos, vários, diversos, né? Então, assim, gente, eu estou aqui colocando o caso extremo só para ilustrar que é necessário ter o controle, não o controle burocrático, né? Bom, aqui é só para dizer que é necessário se ter um chamamento público, mas se não houver, não tem problema desde que haja um critério objetivo previamente definido, que foi, por exemplo, o que não houve nesse caso que eu mencionei lá do Rio de Janeiro. Remuneração dos serviços é só para dizer que a necessidade de ter um estudo para fundamentar melhor a escolha desse pagamento, que a gente viu esse como sendo um outro problema lá também, né? E também lembrando que essa escolha deve ser por volume e por qualidade do serviço. Contratação de obras e serviços, o tribunal também já se pronunciou sobre isso, não se aplica a lei de licitação em instituições dessa natureza, porque senão também não haveria razão de existir, né? O importante é que haja um respeito aos princípios da administração, né? De legalidade, de publicidade, de razoabilidade, de moralidade, né? Então, obedecendo esses princípios e princípios de não um princípio, mas
adotar sempre o procedimento de fazer uma cotação prévia, que é que todo mundo faz aqui no dia a dia, quando a gente vai fazer algum tipo de compra, que a OS também respeite isso para garantir que ela seja, nas palavras do Dr. Uip, a mulher de César, né? Também não é necessário a realização de concurso público, mas, novamente, aqui, importante que se tenha essa transparência na seleção desses profissionais, respeitando, novamente, os princípios da impessoalidade, da publicidade e da moralidade. Terceirização de mão de obra, isso aqui foi um caso que aconteceu com OCIPs, se eu não me engano, foi no Paraná. As OCIPs estavam fazendo a contratação de mão de obra indireta, contratava lá uma empresa que disponibilizava a mão de obra, e isso, de acordo com a interpretação legal, isso não seria permitido. Eu resolvi colocar aqui também como um alerta. E a questão do processo de pagamento também. A gente viu muita inconsistência nos processos de pagamento, a gente viu muita irregularidade para comprovar que houve a despesa, muita irregularidade. A falta de documentos que comprovassem a realização das despesas e, assim, se comprovando que os serviços foram efetivamente prestados, né? Isso é um problema importante para se resolver, lembrando, nesse caso, da importância de que a administração mantenha um fluxo de pagamento constante, acordado com a OS, para você não incorrer em novos gastos, como aconteceu na SPDM, estava conversando agora há pouco, que eles tiveram que fazer um empréstimo bancário para conseguir fazer o pagamento da folha, porque houve um atraso, e isso é uma coisa que tem que ser muito bem controlada, e isso acontece não só em nível estadual, em nível municipal, mas em nível federal também, né? A gente acompanha isso lá, a gente vê vários casos em que isso acontece e que há um prejuízo para a população, em última análise. Bom, existe lá na Lei 8142 a previsão de que é obrigatória a participação dos conselhos de saúde nessas decisões relativas à terceirização, né? Eu estava conversando aqui com o pessoal do CONAS e me foi relatado que, em muitos casos, existe uma politização dos conselhos, o que é algo preocupante, mas é algo que a gente tem que tentar resolver, porque não sei, nunca acompanhei uma plenária dos conselhos municipais de saúde em que se discutisse esse tipo de informação, não é? Bom, o que a gente viu é que existem casos, assim, existem extremos sempre, não é? A gente viu casos, por exemplo, de um estado, que eu também não vou mencionar o nome, em que o conselho ele organizou uma equipe para avaliar o relatório de gestão que foi apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, e essa equipe recomendou que fosse rejeitado, né, o relatório com base numa série de irregularidades, um relatório extenso, bem fundamentado, uma série de problemas, e depois a gente viu a resolução do Conselho aprovando essas contas. Quem aprovou essas contas foi o secretário estadual de saúde, que era o presidente do Conselho. Então, é necessário ter uma segregação de função nesse aspecto. Então, assim, é importante que as coisas se resolvam, porque, senão, quem vai sofrer é o cidadão lá na ponta, né? Então, como eu mencionei em cima desses achados de auditoria, a gente percebe que é necessário sempre haver um fortalecimento contínuo desses controles internos para evitar esses desvios.
E assim, se você faz a transferência para a OS, você espera que haja uma melhoria do serviço prestado à população. E nesses casos que a gente analisou, a gente viu que não houve. A nossa secretaria no TCU aqui em São Paulo tem um grupo de trabalho que participa, inclusive, o pessoal aqui da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, pessoal do Ministério Público e até mesmo representantes de outros estados, como, por exemplo, o Rio de Janeiro. E nesses encontros, do qual eu já participei de 2, o Rio de Janeiro trouxe algumas experiências interessantes. Lá, por exemplo, eles criaram esse decreto 41.193 para limitar contratos de gestão por uma mesma organização social por conta de um problema localizado lá que eles tiveram. Eles definem como têm que ser feitas essas compras e contratações e bens permanentes adquiridos no âmbito do contrato, formas de se monitorar os preços praticados, os mecanismos de publicidade e de transferência. Então, tudo na tentativa de organizar melhor a contratação das OS. Questão de limites e requisitos e critérios para a classificação das despesas, né? E aí, por último, eu queria deixar uma reflexão, um alerta em relação à questão que foi mencionada, eu não me recordo aqui por quem da mesa anterior, ou da primeira mesa, a questão da lei de responsabilidade fiscal, de se incluir o gasto das OS como despesa de pessoal. Bom, no que se refere ao TCU, um recente acórdão estabeleceu que não compete ao TCU dizer se é ou não. Quer dizer, na opinião do tribunal, há uma lacuna legislativa que deveria ser preenchida por quem de direito, que é o Congresso Nacional, né? Apesar de haver interpretações distintas a respeito dessa questão. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem uma interpretação, do Distrito Federal tem outra interpretação. Então, o tribunal fez essa sugestão para o Congresso e o presidente da Câmara dos Deputados ele entrou com um agravo. Então, essa decisão do tribunal está suspensa, por enquanto, né? E esse agravo, basicamente, pede para que o tribunal explique melhor qual o alcance dessa decisão, uns detalhes técnicos. Mas, no âmbito do tribunal, não há, dificilmente, eu acredito, que vá se encontrar hoje um acórdão do tribunal condenando esse tipo de procedimento, porque não há uma jurisprudência sobre isso. Gente, eu estou finalizando a minha apresentação e eu queria deixar aqui uma mensagem que serve tanto para os órgãos de controle, quanto para o Poder Executivo, quanto para o terceiro setor, de que a gente tem que focar sempre no que é mais importante, no que é mais significante. E como é que a gente faz isso? A gente tem que conhecer os problemas, o funcionamento do sistema de saúde, as demandas sociais. A gente tem que saber priorizar o que é mais efetivo para a população, o jeito mais racional de se fazer as coisas e a maneira mais eficiente de prestar esse serviço. E a gente tem que estar constantemente avaliando se isso está dando certo ou não, né? E como é que se pode fazer isso? Existem várias ferramentas. Você pode fazer isso por meio de gestão de risco, melhorando os controles internos e externos, aumentando a transparência dos gastos dos recursos e propondo medidas corretivas para a gente conseguir atravessar o túnel, né? Era isso que eu tinha a dizer, pessoal. Eu queria terminar a palestra mostrando um vídeo e também queria lembrar que assim, a gente está num hospital que foi fundado por alemães, né? E quando você pensa em alemão e controle, você lembra de Weber, né? Que foi responsável pelo conceito da burocracia, e a burocracia no bom sentido, aquela burocracia que, inclusive, a administração gerencial, que é a tendência administrativa, ela se apoderou desse conceito como sendo uma coisa boa, né? Então,
importante que se tenha controle das coisas. E esse filmezinho que eu vou passar mostra um pouco disso, da necessidade que a gente tem de controlar as coisas para que haja eficiência e que você tenha confiança no que você está fazendo. Tá? Esse vídeo também é sobre um produto alemão, tá? É um tanque de guerra. Essas pessoas de preto são os engenheiros que desenvolveram o sistema de trava das lagartas desse tanque. E eles estão testando aí para ver se vai funcionar. É o prazer de fazer bem feito, né? Teve uns ali que desconfiaram que não ia parar, né? O pessoal disse que, na verdade, eram os estagiários, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês. Mas eu gostaria só de fazer uma conclusão e também deixar uma dúvida ao Dr. Marcelo, especificamente em relação à questão da terceirização, porque em alguns locais a dificuldade de contratar determinados especialistas, como por exemplo os anestesistas, individualmente é muito grande, e a grande maioria se faz através de terceirização, através de empresas desses anestesistas ou cooperativas dos anestesistas. Então, fica um ponto para a gente ver se isso pode ser contornável, né? Segundo, recado do Dr. Renilson. Sim, porque acho que é muito legal que a gente termine uma mesa com algumas propostas objetivas. E aqui, pelo que eu pude entender das duas apresentações, há uma necessidade muito grande de que a instituição que o senhor preside possa ser um qualificador, né, das instituições, e usando os termos anteriormente aplicados, para nós não corrermos risco dos aventureiros, né? Quando o senhor fez sua apresentação na mesa de abertura, o senhor falou no número de instituições que hoje fazem parte do IBROS. Eu acho que o IBROS não deveria se caracterizar pelo quantitativo de instituições que fazem parte dele, mas sim pela qualidade daqueles que fazem parte, porque isso seria um mecanismo que, até do ponto de vista do Tribunal de Contas, poderia ser um instrumento qualificador, talvez até colocar como critério nos chamamentos, nos processos de chamamento para as instituições, a exigência desta qualificação. Então, essa é acho que é uma boa demanda que fica para o Instituto, né? E também a sugestão do doutor Marcelo, que o IBROS possa ajudar as instituições criando indicadores que possam ser utilizados por todos aqueles que se interessarem, sem ter necessidade de estar desenvolvendo esses instrumentos, esses mecanismos de controle. Então, agradeço a todos aí a participação. Não sei se o doutor Marcelo quer fazer algum outro comentário. Doutor Leonardo, tá? Agradeço a presença de vocês. Vamos em frente. Obrigado.